Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54, que diz: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivo para o acusar. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Querido povo de Deus, hoje Jesus condena veementemente a dureza do coração de muitos intérpretes da lei, fariseus e escribas, que, bom, especialmente como nosso Senhor diz, eles com muita hipocrisia disseram: olha, nossos pais mataram os profetas, mas nós adornamos o seu túmulo porque nossos pais não tinham o temor de Deus e agora nós temos. E quando, na verdade, o próprio Deus se fez carne e habitou no meio deles, e eles não creram, porque seus corações estavam endurecidos, porque seus corações estavam fechados à fé. E o próprio Jesus deu testemunho contra eles, dizendo assim: olha, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ou seja, eles tinham recebido de Deus, da parte da divina providência, a doutrina, o ensinamento do Deus de Israel, para que pudessem não somente eles conhecerem a lei de Deus, mas para que pudessem encaminhar outras pessoas no caminho da vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Eles se acharam donos da lei, eles se acharam donos das verdades de Deus, ao ponto de querer mudá-las ao seu próprio prazer. E não somente isso, eles enganavam o povo, ensinando coisas que eram dos homens, mas não eram da palavra de Deus. E por causa disso, por causa de seu mau ensino, muitas almas se perdiam. O próprio Jesus contou uma parábola dizendo, na verdade uma comparação dizendo: vós sois como guias, como cegos, guiando outros cegos, e todos vão para o abismo. Hoje o Senhor condena veementemente a dureza do coração daqueles religiosos, fariseus, intérpretes da lei, porque seus corações estavam apegados ao cargo, à liturgia do cargo, a serem benquistos pelo povo, mas o seu coração não estava apegado ao Deus que havia escrito a lei, ao Deus de Israel. Seu coração se apegava aos rituais vazios de significado, mas o seu coração estava longe de Deus. E por isso Jesus disse: vocês não somente, tendo recebido a chave da verdade, a chave do conhecimento, não somente vocês não entram por esse caminho, como vocês impedem os outros. E aqui, de forma muito especial, eu penso que nós, que de alguma forma conduzimos espiritualmente algumas pessoas. Mas eu não sou sacerdote, você pode dizer. Não é, mas você pode. É pai e mãe. E pai e mãe têm a missão diante de Deus de conduzir os seus filhos no caminho da verdade. E a quantos pais e a quantas mães essas palavras duras de Nosso Senhor não seriam aplicadas? Pais e mães que se esqueceram de Deus e não somente prejudicam a si mesmo, mas a própria casa, porque não ensinam o caminho de Deus aos seus filhos. Sim, meus irmãos, hoje o Evangelho nos faz essa solene advertência a nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e a ensinar aquilo, a transmitir aquilo que nós recebemos, a ensinar aquilo que nós aprendemos. Tudo que nós sabemos de Deus não deve ficar guardado apenas no nosso coração, mas a própria palavra de Deus diz:
não se acende uma candeia e se coloca embaixo, mas no velador e alumia toda a casa. Deixe que a verdade de Deus possa ser o seu estandarte. Deixe que a verdade de Deus seja o seu testemunho. Não despreze os caminhos de Deus e não sonegue aos seus filhos ou aqueles a quem você conduz espiritualmente, não sonegue a eles toda a verdade de Deus, porque a própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.